aí, galera? Beleza? Boa pandemia para vocês. Vamos começar a aula de hoje. Desculpa aí, sair um pouquinho da tela, perdão. Médica ética, medical ethics. O que é ética, galera? O que seria ética? Tá? Aqui, ok? Está no capítulo 45 do livro de vocês, página 98. Eu vou dar um tempo para vocês abrirem o livro aí, tá? O livro está no Drive. Baixa esse livro aí no computador de vocês. Fica com esse livro aí no lado de vocês aí, tá? Vocês têm que estar com isso na mão para poder estudar. Galera, tem os vídeos que estão postados na plataforma da universidade. São vídeos legais, são vídeos auto-learning, como é que fala? Eles se ensinam, né? São muito fáceis, muito interessantes de assistir, tá? Tem os quizzes que estão sendo postados na plataforma, e o livro, todas as aulas você tem que acompanhar com esse livro. Eu já falei isso para vocês desde o primeiro dia de aula presencial. Falei todas as aulas online. Esse livro tem que ser, ele está para você, tá? Na plataforma, já está inserido ali. É só você baixar e deixar no seu computador. Por favor, utilize o livro, senão você não vai conseguir. Se eu der uma live, tá? Lá, como eu dei uma live lá pelo Instagram, aí vocês, cadê o livro? Cadê o livro? O livro está aí. O livro está aí com vocês. É só vocês pegarem o livro para poder ter acesso. Baixa o livro ali no Drive da plataforma, entendeu? Ou baixa no Google Drive que vocês têm. E vocês têm acesso ao conteúdo, tá? Para assistir a live, para fazer tudo isso, tá? Tá, o que seria medical ethics, tá? Lembrando aqui, o dígrafo TH, Medical Ethics. Pegaram o livro aí, já dá para acompanhar. Tá bom? Então, ética médica. Por exemplo, um paciente vai conversar com você, por mais que ele fale uma coisa mais cabeluda da face da Terra, é ética. É medical ethics. Doutor, eu tenho tal coisa, mas você não pode contar para ninguém, porque isso pode me gerar problema. Você não pode contar porque você tem a relação entre médico e paciente, que ela é inviolável, é ética, tá? Essa é uma das coisas da ética, tá? Óbvio, haja vista que tem algumas coisas na ética médica que são assim, não dá para você não passar por cima, entendeu? Vamos lá. GMC Guidelines, tá? Então vamos lá. Guidelines para a ética médica. Então vamos lá. Care, protecting and looking after someone. Então, care significa proteger e cuidar de outra pessoa, tá? Tá ali, ó. The duties of a doctor registered with the General Medical Council include, que é o GMC, General Medical Council, tá? Estados Unidos e Inglaterra não existe Conselho Regional de Medicina, existe o General Medical Council, Conselho Geral de Medicina. Mesma coisa, tá? Mesma função, tudo devidamente nos seus devidos lugares. Então, care. Make the care of your patients your first concern. Isso é ética, tá bom? Make the care, fazer, the care, o cuidado, tá? Of your patients your first concern, ok? Concern. Então, make, não escreve. Make, fazer, tá? Ali, ó. Care, cuidado. Concern, preocupação. Concern. Então, faça do cuidado do teu paciente a sua primeira preocupação, ok? Ali tem Professional Competence, aqui ó, Professional Competence, Level of Specialized Knowledge and Skills. Então, nível
de especialização, conhecimento e sabedoria. E skill, o que eu vou falar? Tem, vocês jogam. Como é que eu posso traduzir skill para o português? Galera, pega o dicionário aí. Skill é quando você consegue ser melhor no que você faz. Isso é uma skill, tá? 2 ali, no livro ali. Treat every patient politely and considerately. Então, tratar todos os pacientes politely, ou seja, tratar seus pacientes com educação, tá? Politely quer dizer educação, ok? Então você tem 3. Give patients information in a way they can understand. Dar aos pacientes informação de maneira que eles possam entender. Give, dar, ok? Na de cima ali, galera, no 2, treat. Treat, tratar. O nome já fala treat, tratar. Every, cada, todos. Todos os pacientes, cada paciente. Patient já fala politely. Polite. Tira esse ly que está ali, o ly, que aquele ali é um sufixo. Tá? Sufixo é, por exemplo, assim, educadamente. Então, quando você quer colocar um mente na frente, nossa, o cara me tratou tão educadamente, que é um sufixo, né? Então, você vai colocar um ly no final. Polite, educado. Ok? And considerately, outro sufixo. Tá? Considerate. Considerar, considerately, consideravelmente, ok? 3, give patients information a way they can understand. Dê aos seus pacientes informação de forma que eles possam entender. Give the patients the information the way they can understand. Então, dê aos seus pacientes a informação de forma que eles possam entender. Então, você tem que estar com o seu paciente mais ou menos no nível dele. Você tem que ir para o nível do seu paciente, não o paciente tem que ir para o seu nível. Não é você que tem 3 doutorados, 4 doutorados, 5 mestrados, 3 pós-graduações, você vai virar para ele e falar um monte de coisa que ele vai ficar olhando para a tua cara e falar assim, tá, doutor, e o que eu tenho? Aí você vai tentar baixar mais ainda, vai falar assim, ah, não, tá. Aí ele vai olhar, tá, doutor, o que eu tenho? Aí você vai falar, cara, tu tá mal. Entendeu? Aí você tem que falar. Baixa para onde, do jeito que ele vai entender. Tá bom? Então, treat every patient, give the patients information in a way they can understand. Dê ao seu paciente, give, dar. I'm going to give you this book. Eu vou te dar esse livro. Tá? Give the patients, sir, do you have a disease that's not very nice for me to speak with you? Então, senhor, você tem uma doença que não é muito boa para eu falar com você. Tá? Okay, give your patients the information they can understand. Sir, do you have coronavirus? If you feel, okay, your heart rate faster and difficult to breathe. Então, se você sentir o seu coração mais rápido, dificuldade de respirar, you have some problems, ok? Então, give your patients information in a way they can understand. Sempre fala com o paciente de uma maneira que ele pode entender, que ele possa entender. Understand, entender. Keep your professional knowledge and skills up to date. Então, mantenha. Your professional, isso eu nem preciso de explicar para vocês. Your professional knowledge. Então, mantenha seu conhecimento profissional and skills up to date. Mantenha o seu conhecimento profissional e seus skills, como é que eu vou dizer? Seu skill, eu não lembro o que é skill em português, não consigo lembrar o que é skill em português de jeito nenhum, está na ponta da língua, mas não sai. Up to date, em dia. Então mantenha o seu conhecimento, tá?
e seus skills em dia. Por quê? Porque você está sempre sendo provado na área da medicina. Mais uma prova, eu vou dizer, está chato esse negócio de corona, mas é mais uma prova, é esse vírus, né? Se o pessoal tivesse pegado o corona lá de 2007, 2002, quer dizer, 2003, estudado esse corona e continuado estudando esse corona até hoje, os skills deles estariam bem acima, eles já estariam com alguma coisa acima disso daí. Ah, poxa, ele pode ter uma reação mutagênica muito forte. Não, a gente já sabia, a gente já estava esperando por isso. Então, 5. Recognize the limits of your professional competence. Reconheça the limits of your professional competence. Os limites da sua competência profissional, né? Se você é um GP, você é um GP. Você vai até o limite da sua competência profissional, vai pegar e vai fazer o quê? Poxa, vou mandar o meu filho, né? Eu vou mandar você para o meu filho lá. Meu filho ele é um oncologista, tá? Então minha área vai até aqui para achar o teu problema. Agora eu vou mandar você para um médico que vai resolver o teu problema. Eu já encontrei. Então, recognize the limits of your professional competence. Reconheça os limites da sua competência profissional. Be honest and trustworthy. Be honest. Não preciso explicar isso daí, né? And trustworthy. Confiável. Tá? Seja honesto e confiável. 7. Respect and protect confidential information. Respeite e proteja. Respect, respeito. Protect, proteja. Ok? Confidential, já diz, a própria palavra já diz. Confidential information. Proteja informações confidenciais e respeite essas informações. Isso é ética médica. Você não pode falar, e muito menos, por exemplo, sentar, vou jantar lá com o doutor fulano, vai sentar lá na mesa e vai abrir o bocão e começar a rir do problema do seu paciente. Isso é falta de ética, não é ético. Tá? 8. Make sure that your personal beliefs not prejudice in your patient's care. Então, tenha certeza, make sure, tenha certeza, tá? Acompanhem no livro, make sure that your personal beliefs, que suas crenças pessoais, personal beliefs, escrevam em cima se vocês não vão lembrar disso, do not prejudice your patient's care. Não prejudique o cuidado do seu paciente, tá? Você cuidar do teu paciente, a sua crença pessoal não tem absolutamente nada a ver com a medicina. Se você crê que Deus cura, ótimo, Deus cura. Mas você não tem que virar para o seu paciente e falar assim, Deus cura, você vai parar seu tratamento porque Deus cura. Não, suas crenças pessoais não têm que atrapalhar o tratamento do paciente. Meu amigo, queria falar para você, Deus cura, mas você vai continuar a sua químio, você vai continuar a sua quarentena, você vai continuar tomando seus remédios, vai continuar tomando seu antibiótico, porque você precisa. Tá bom? Então vamos lá. 9. Act quickly to protect patients from risk. Então, haja rapidamente para proteger seu paciente de risco. If you have good reason to believe that your colleague may not be fit to practice. Se você tem uma boa razão, tá, para acreditar que o seu colega, o doutor que está do teu lado, pode não estar, tá, em fit, ou seja, ele pode não estar em forma para praticar aquilo ali que ele está fazendo. Então, ele pode gerar um problema para ele e para o paciente. Então, você tem que agir rapidamente, sem expor o teu paciente, sem expor o teu colega médico também. É calado, essas coisas se fazem calado. Tá? Então, todas essas palavras em negrito, façam um dicionário. Depois eu vou olhar os cadernos, tá, galera? Eu quero ver esses dicionários que vocês fizeram. Eu vou querer checar todos os cadernos, tá?
Isso aí pode ser chato fazer, mas vai fazer bem para vocês no futuro. Vocês terem um dicionário de língua médica, tá? Então aqui você tem, desse lado de cá, Professional Competence, level of specialized knowledge and skills, confidential, private, secret, está dizendo o que é. Prejudice, have a negative influence on, então prejudicar, ter uma influência negativa. Risk, possibility of something bad happening, então risco, possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. Fit to practice, in a suitable condition to work, então numa condição de trabalho, tá bom? Continuando aqui, bioethical issues, então aí você tem problemas da bioética, ou seja, da medicina, aquele velho problema, né? Eutanásia, galera. Eutanásia. Should the medical profession help the terminally ill to end their lives when they choose? Essa é uma pergunta ética, tá? Should the medical profession help the terminal ill to end their lives when they choose? Então, should, deveria, the medical profession, isso eu não preciso explicar para vocês, terminally ill, terminally, terminal, ill você já sabe o que é, to end their lives when they choose, então deveria a medicina, né, ajudar os pacientes que estão em doença terminal a acabar com a vida deles, a terminar a vida deles, a encerrar a vida deles, é uma ética, uma pergunta bastante ética, né? Mexe com a ética, profunda ética da medicina, tá? Isso aí vai da cabeça de vocês, se vocês acham que sim, se vocês acham que não, tá bom? Genetic Engineering, então engenharia genética, tá? Genetic Engineering. Should we permit an embryo to be cloned, copied exactly to replace a child who's died? Então vamos lá. Nós deveríamos permitir, tá, um embrião a ser clonado, um embrião a ser clonado, tá, uma cópia exata para repor uma criança que faleceu, que ela veio à morte, tá? Aí tá, outra pergunta ética, né? É outra pergunta ética. Será que a gente deve clonar humano? Será que deve ser feito isso? Será que é se já não fizeram, né? Mas é ético fazer isso? Ok? Should parents be able to select the genetic makeup of their children to produce so-called designer babies? Essa é outra coisa ética, tá? Então, os pais podem selecionar seus filhos com uma maquiagem genética, tá? Para suas crianças, para produzir os chamados designer babies, ou seja, aqueles bebês perfeitos, né? Então, assim, isso tudo já mexe com a ética médica, isso tudo é ético, tá? Tudo mexe bem com a ética médica. Vamos lá para outra parte também que mexe bastante. Human Fertility, IVF, In Vitro Fertilization, ética também, né? IVF, In Vitro Fertilization, has made it possible for infertile women to have children. But should this include women long past the normal age of childbearing? É uma pergunta ética que eu acho que hoje já até ultrapassou a parte da ética da medicina, porque as mulheres realmente estão fazendo isso. Hoje tem mulheres com 50, com 55, com 60 anos que estão dando. Então vamos lá. In vitro fertilization fez possível, tá? Mulheres inférteis, infertile women, to have children, terem crianças. But should this include women long past the normal age of childbirth? Mas isso deve incluir mulheres que já passaram da idade, né,
de ter uma criança, de conseguir criar uma criança, por exemplo, uma mulher com 60 anos, 65, vai ter um filho. Quando essa criança tiver 20 anos, né, ela vai ter 85 anos. Será? Né? Isso aí porque eu estou falando assim, porque eu já vi pessoas mais velhas fazerem isso. Então, assim, eu não posso nem dar minha opinião aqui, porque isso seria falta de ética. A minha opinião seria falta de ética. A minha função é ensinar aqui e não dar a minha opinião. Se você perguntar a minha opinião pessoal, pode perguntar para mim, manda um WhatsApp para mim e pergunta, professor, qual que é a sua opinião pessoal? Eu vou te dar a minha opinião pessoal. A minha opinião como professor, como área de saúde, é inválida, tá bom? Aqui, eu não sou formador de opinião no sentido ético, não, tá? Sentido ético, nessa parte aí, não, tá? Embryos can be frozen and implanted in the mother at late date, but should this require the consent or permission of both parents if the marriage has broken down? Embryos can be frozen. Então, embryos, o nome já fala. Frozen, você também já sabe, que é um freezer que tem lá na tua casa, né? Por exemplo, frozen. And implanted, também já diz o nome, né? Implanted in the mother, na mãe, at later date, mais tarde, né? Bem mais tarde. Ele pode ficar congelado lá por anos e anos e anos, tá? But should this require the consent or permission of both parents in the marriage has broken down? If the marriage has broken down. Mas isso deveria requerer o consentimento dos pais, dos dois, depois que o casamento se acabou, né? Ou a mãe pode pegar e fazer lá a fertilização in vitro sem a ordem do pai. Isso não seria meio que antiético? Não sei, não cabe a mim responder, tá bom? Bora lá. What are the rights of a surrogate mother? Então vamos lá. What are the rights of surrogate mother? Quais são os direitos? What are the rights? Surrogate, a palavra surrogate, essa palavra aqui, você vai estar vendo ela em negrito no seu livro aí. Se você tiver com o livro, você consegue acompanhar. Surrogate. Surrogate é aquela pessoa que é designada a ser uma mãe de aluguel. Surrogate mother, tá? Então, mãe surrogate é uma mãe de aluguel, uma mãe emprestada, uma barriga emprestada. Tá? Surrogate mother é isso daí. Tá? What are the rights of a surrogate mother? One who cares a child for a woman who is unable to do so over that child. Então, quais são os direitos de um surrogate mother, de uma barriga de aluguel? O que ela tem de direito? O que ela pode, né, ter o direito dela se ela está carregando a criança? Às vezes ela não tem direito de nada. Tá? Então vai depender de lei de país para país. Por exemplo, barriga de aluguel no Brasil e aqui no Paraguai é permitido, é contra a lei. Mas nos Estados Unidos é permitido. Você pode alugar uma barriga para uma mãe. Lá você pode, pago. Tá? Mas aqui, por exemplo, no Brasil e no Paraguai, você pode emprestar a barriga e não alugar. Então você vai e faz uma coisa na justiça, um contrato judicial, entendeu? Em que a criança ela vai ser entregue para a mãe não biológica depois do nascimento do bebê. Também, quais os direitos da surrogate mother? Depois disso daí, aí a mãe vai carregar aquela criança 9 meses na barriga e fica assim, puxa vida, que saudade do meu filho, aquele é meu filho. Ah não, eu tenho que ter meu filho, eu quero meu filho. Então assim, que direito que ela tem? Vai ver que ela não tem direito nenhum, ou vai ver que ela tem um direito, ou vai ver que a justiça vira e fala assim, não, vamos lá dar um direito para ela, vamos fazer ela conseguir ter o direito de ter criança, de ver a criança. Gente, isso tudo é ética, né? E a ética, ela está sempre linkada na área da medicina, mas também está linkada na área judicial,
Porque você pode ver que uma pessoa, quando ela quer fazer eutanásia, por exemplo, né, quando ela quer algum tratamento que fere, alguma coisa que fere a ética da medicina, ela procura a justiça, a parte judicial. Só que não adianta, porque um juiz ele não conhece a medicina como nós conhecemos, ele não conhece a área médica como a gente conhece. Então ele não tem embasamento para poder falar alguma coisa. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que tem uma doença terminal e que ela sente uma dor insuportável e que ela vai morrer daqui a 3, 4 meses, e nesses 3, 4 meses ela vai sentir 24 horas, 7 dias por semana de dor, sem parar, quase que insuportável. Aí vem a ética médica. Seria certo? Seria errado? Deixo isso aí para vocês. Eu não vou responder. Tá bom? Transplant surgery. O nome já diz, transplant surgery. Transplante, né? Who should give consent for the removal of body parts for transplant surgery? Who, quem, should, deveria, give consent for the removal of body parts for transplant surgery? Quem deveria consentir para a remoção, tá, de partes do corpo para uma cirurgia de uma pessoa já falecida, né, de uma pessoa já falecida? É a família? Ou seria, por exemplo, eu, no caso da cirurgia, eu estou lá, a pessoa morreu, eu fiz lá a cirurgia dela, estava tentando, dei a hora morte, o corpo está lá, eu viro e falo assim, não, peraí, ela tem um coração excelente, ela tem um par de rim excelente, um baço, pâncreas, córnea, pele, um monte de coisa que pode reaproveitar. Vamos lá, tudo pode salvar. Uma pessoa salva 30 vidas. Um falecido salvam 30 vidas. Who should give the consent? Quem deveria dar o consentimento? Seria a família? Seria a área médica? Quem? Isso aí também está na área de ética médica. Tá bom? Bora lá, galera, continuando. Assisted dying. Vamos lá. Assisted dying. Morte assistida. Tá? A medical student has made some language notes on a journal article. Né? Um estudante médico, assistente, fez algumas notas. Vamos descer isso aqui um pouquinho. Então, continuando. A medical student has made some language notes on journal article. Então, você tem aqui 2 artigos, tá, de jornal que um estudante médico de medicina, ele fez 2 notas, tá? A primeira aqui eu vou ler para vocês, rapidinho. 53-year-old woman in a curable muscular dystrophy flew to Switzerland to end her life. Assisted dying is illegal in Switzerland, but illegal in the UK. Então, uma senhora de 53 anos, tá, com uma doença incurável, uma distrofia muscular incurável, voou para a Suíça para finalizar sua vida. Tá? A morte assistida, ou seja, eutanásia, né, é legal na Suíça, mas ilegal no UK, ilegal na Inglaterra. Tá? Opponents of euthanasia or mercy killing, okay, argue that legalization would lead to abuse and call for doctors who practice be struck off. Então, oponentes da eutanásia, ou mercy killing, que é morte por misericórdia, tá? No caso aqui, se eu for traduzir isso ao pé da letra, seria assassinato de misericórdia. A morte, morte por misericórdia mesmo, mais corretamente seria. Tá? Discutem que a legalização deveria deveria levar ao abuso and call for doctors who participate to be struck off. E chama os médicos que participaram para ser mais precisos, para explicar, struck off, para falar mais sobre isso daí, porque isso não tem tanta coisa assim. What Britain needs, they claim, is better palliative care and more
hospices for the terminally ill to allow such patients to die with dignity. Então, o que a Britânia clama e quer é que os pacientes tenham, tá, um cuidado paliativo, melhores hospitais, melhores lugares, tá, para que eles possam morrer com dignidade, tá? Então, aqui, ó, terminally to allow such patients to die with dignity. Então, os pacientes que estão com umas doenças terminais para morrer com dignidade. Alguns pacientes não querem, gente. Sinceramente, alguns pacientes não querem. Se vocês puxarem pela memória, na última Olimpíada, né, tinha uma atleta, uma para-atleta, que ela falou que depois dessas Olimpíadas, ela ia para a Suíça para fazer a morte assistida. Acho que se alguém puxar isso pela memória e eu pegar aí agora e consultar na internet, vai ver que teve uma atleta que pediu, não sei se ela fez, não sei se ela conseguiu, se ela fez isso, mas ela disse que ela sentia dores insuportáveis. Então ela preferia não estar viva, ela preferia morrer, tá? Vai de pessoa para pessoa. Eu prefiro tomar Tilex, Dimorf, um monte de coisa e continuar vivão. Ok, continuando. These follow a recent United States case where the husband of a woman who had been persistent vegetative state for 16 years was successful in having artificial feeding withdrawal in spite of opposition of his wife's parents. Então, isso vem, tá? De um caso recente nos Estados Unidos, onde o marido, tá, que a sua mulher tinha uma doença persistente vegetativa, estado vegetativo, por 16 anos, conseguiu tirar a alimentação artificial dessa mulher, tá? Apesar de toda a oposição dos seus parentes. Ele conseguiu, por quê? Porque a mulher estava em estado vegetativo, tá? Aí tem aqui, ó, struck off, removed from the GMC register and banned. Então, struck off, desculpa, eu errei, tá? Na hora que eu estava falando. Struck off, eu me confundi. Struck off é a pessoa expulsa, banida do Conselho de Medicina, tá? Então, essa pessoa ela foi retirada do Conselho de Medicina. Palliative care, treatment to relieve rather than cure symptoms. Então, tratamentos para aliviar, tá? Para aliviar o paciente, palliative care. Você tem hospice, facility providing care for terminally ill patients. Então, hospital para pacientes com doença terminal. Terminally ill, ok? Aí tem ali, not expected to live, não esperado, uma paciente que não está sendo esperado viver, que ele vai morrer, tá? Ele vai vir a falecer, consequentemente, em algum tempo. Então, persistent vegetative care, ok? Unable to speak or follow simple commands, does not respond in any psychologically meaning, vamos ver aqui, psychologically meaningful way. Então, essa pessoa não responde de forma nenhuma. Ela, de acordo com a psicologia, com a neurologia, ela não responde nenhum comando simples. Nada. Ela está em estado vegetativo. É uma pessoa que está morta e o cérebro não funciona, mas o sistema orgânico está ali funcionando e às vezes as pessoas se agarram naquilo ali, que a pessoa vai viver, que ela vai continuar, que ela vai conseguir, mas não vai, né? Geralmente, quase nunca a pessoa se recupera. Continuando, aí você tem which of the GMC, General Medical
Council guidelines and A opposite is breached in each of these cases. Qual do GMC guidelines, as guias, as referências do GMC, na opposite breached in each of these cases? Qual que o GMC se opôs a um desses casos, tá? Então vamos lá. O que o GP, o que o GMC, o que o Conselho de Medicina fez sobre todos esses casos? Então vamos lá. A GP falls asleep regularly during consultations. His calling is do nothing. Então, o GP, ele dorme, tá? Muito nas consultas. E seus colegas não fazem nada. Tá? GP, eu já expliquei para vocês. Isso é antiético. A doctor, he's aware that the patient has a story of violence against woman. She informs a friend whose doctor has just become engaged to this man. Então, um médico, olha para você ver, a doctor, o médico, he's aware. Aware está consciente, a palavra aware, consciente. He's aware that a patient has a history of violence against woman. Então, um médico está ciente que um paciente tem um histórico de violência contra a mulher. A patient has a history of violence against woman. Então, ele tem um histórico de violência contra a mulher. She informs a friend whose doctor has just become engaged to this man. Então, ela informa ao seu amigo, tá, ou sua amiga, de que a filha está noiva desse cara, desse homem. Isso daí, tá, a ética não se opõe. Isso daí são coisas que a ética não se opõe, tá bom? Então, a ética não vai se opor. Por exemplo, assim, o GP que falls asleep. Então, o cara, ele está lá atendendo o paciente, ele dorme quando está atendendo o paciente. Então, você vai lá e fala isso para o conselho regional, né? Isso aí, a ética não vai se importar que você entre nesse problema, porque realmente o que ele está fazendo é antiético, tá? A um ponto de vista da medicina, você falar sobre o paciente teu é antiético, ou sobre o colega teu é antiético, mas nesse ponto de vista aqui não é antiético. É em algumas, o médico que sofreu isso vai falar, não, é antiético, mas não é. Esse B também não é antiético, por quê? Você vai entregar a filha do teu amigo, ou da tua amiga, né, para uma pessoa que tem histórico de violência contra a mulher, você sabe e não vai fazer nada. É um dos casos em que a ética ela não se opõe que você fale. Tá? C. A doctor attempts to dissuade a patient from having an abortion. This procedure is against his religious beliefs. Então, um médico tenta, tá? Tenta to dissuade, entendeu? Convencer, dissuade, attempts é tenta, dissuade é convencer, a patient from having an abortion. O paciente de ter um aborto, tá? De cometer um aborto. Esse procedimento é contra suas crenças religiosas. Isso não é antiético. Desde que o médico não ultrapasse, tá? No caso do país que permite o aborto. Tá? No caso do país que permite o aborto. Por exemplo, Paraguai não permite. Tá? Brasil também não permite. Então, aí já é crime. Aí é antiético você não informar. Tá bom? Mas se um país permite e tem a lei do aborto, e você pode tentar conversar com o paciente, mas ele não é obrigado a te responder e a te atender. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar convencer esse paciente, mas ele não é obrigado. A doctor refers a patient to a medical textbook for an explanation of his pancreatic cancer. Então, o médico
refere-se ao paciente, tá? Em um livro médico para uma explicação do seu câncer pancreático. Então ele usa esse paciente como referência, não é antiético, tá bom? É bom você perguntar para o paciente, óbvio, né? Ah, poxa, o fulano, eu vou usar você como referência, tudo bem? Não, tudo bem, tranquilo, tá? Então, beleza, ele usou, tá lá, mas não é antiético. Por quê? Porque é um caso que foi estudado, é um caso que vai referir, que vai servir para referências futuras, né? A doctor fails to complete the number of days of professional development training advised annually. Então, o médico falha to complete the number of days, isso eu não preciso explicar, of professional development, de desenvolvimento profissional, aqui ó, treinamento de desenvolvimento profissional, tá? Advised annually, exigido anualmente. Então, o médico falha, tá? De completar o treinamento anual dele, ok? O Conselho de Medicina não fala que isso é antiético você chamar a atenção desse médico e exigir que ele vá para o treinamento, tá? Isso aí não é antiético se você pegar e falar para o Conselho de Medicina, ok? Por quê? Porque isso custa vidas. Tá bom? Simples assim. Custa vida. Tá? A doctor tells a serious overweight patient who has ignored his advice to diet and she deserves any ill effects that might result from her obesity. Ah, ferrou, né? Olha aí. O médico diz a seriously overweight patients, então, o médico diz a uma paciente seriamente acima do peso, overweight, acima do peso, ok? Seriously, não preciso traduzir porque vocês já entendem, porque é parecido com o português, é só pegar fazer uma associação, né? Overweight, acima do peso, patient, você já sabe, um paciente acima do peso, que ignorou, who has ignored, que ignorou his advice, que ignorou seu conselho, tá? Para a dieta, that she deserves any ill effects that might result for her obesity. Que ela, that she deserves, que ela merece, deserves, merece, any ill effects, qualquer problema, efeitos de problema, doença, que venha resultar desta obesidade que ela obteve. Então o médico vira, por exemplo, ela vem no seu consultório, você é um endócrino, vamos supor, e um paciente vem e fala assim, tá gorda lá, tá pesando lá 200 quilos, tem pessoas que pesam isso, tá? 170, 150 quilos, 180 quilos, e começa a falar, ai doutor, minha coluna, ai doutor, meu joelho, ai doutor, minhas juntas todas doem, ai doutor, my ribs, my knee, my back, I have backache all the time. Então eu tenho doença nas costas todo o tempo. My knees, eu tenho meus joelhos. My knees hurt all the time. My legs, I can feel my legs. Então minhas pernas, eu não posso sentir minhas pernas. Aí você vira para ela e fala assim, but you deserve everything that you're feeling. Mas você merece tudo que você está sentindo. Because I told you to not eat like you are eating. Então, eu disse para você para não comer do jeito que você estava comendo. You are overweight. Você está acima do peso. Tá? Então, you are obese. Você está obeso. Então, tudo, everything that you are having, everything that you are ill, you deserve it. Isso aí, a medicina, o conselho não vai te condenar. Não é antiético. Porque você está dando um choque de realidade nessa pessoa. Tá? É um choque de realidade nela. Então você está virando para ela e falando assim, olha, tudo que você está sentindo, você merece sentir. Tá bom? Você merece. Porque eu te avisei. Tá? Pode parecer ruim. Ah, esse médico é ruim. Mas, gente, tem gente que só funciona assim. Ok, 5.2. 45.2, sorry.
Match each headline to an opening line from a newspaper report. Look, B and C. São exercícios, ok? Então, esses exercícios são para serem feitos. Por favor. Então, você tem aqui, 66-year-old becomes oldest mother. Olha para você ver. Frozen embryo case to go to Europe. Então, embrião, caso vai para a Europa. Surrogate mother sued by couple. Então, a mãe surrogate processada por casal. O que será que ela fez? Né? Aí tem embryo cloning, where will it takes us? Então, clonagem de embrião, onde isso vai levar? Onde isso vai nos levar? Using body parts without consent. Ok? UK full face transplant search on. Já é normal isso. Designer baby rules are relaxed. Doctors back infant mercy killing. Galera, até a próxima aula.